Meu amigo eletricista, como nós sabemos, se você vai aplicar um relé falta de fase em uma rede trifásica, qual é a primeira observação que você tem a fazer? A tensão dessa rede trifásica, se é 220 trifásico ou se é 380 trifásico, para que você possa escolher o relé falta de fase adequado. Se você escolher um relé falta de fase 220 e colocar numa rede 380, você irá queimá-lo. E se você escolher um 380 e colocar numa rede 220, ele não vai funcionar. E se eu disser a você que tem um relé que pode resolver de uma vez por todas esse problema, confere a tua inscrição aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like. Galera, na hora da instalação de um relé falta de fase, se você se descuidar na hora da compra do relé, você pode causar um prejuízo para você ou até mesmo para o seu cliente. Comprando o relé com a tensão errada, isso pode fazer com que você arque com algum prejuízo que deveria ser um lucro para você. Mas aqui eu vou apresentar para você um relé que automaticamente, se você alimentá-lo com 380, ele já enxerga que a rede é 380. Se você alimentar com 220, ele também vai enxergar que a rede é 220. Mas para isso eu vou chamar você para vir mais próximo aqui e conhecer esse carinha. Vem comigo. Galera, como vocês veem, esse é o nosso relé falta de fase. Muito semelhante a um falta de fase comum. Ele é semelhante a um relé falta de fase comum porque ele tem aqui L1, L2 e L3. E o que ele tem de diferente dos demais é que ele possui dois jogos de contato. Se você olhar aqui, ele tem um jogo de contato para 220 e logo abaixo tem um jogo de contato para 380. Mas ele possui somente uma entrada de alimentação, podendo receber 220 trifásico ou 380 trifásico. E automaticamente ele irá reconhecer se está ligado com 220 ou com 380. Para isso a gente vai fazer uma simulação na prática aqui. Eu vou alimentá-lo com 220, também com 380 e você vai ver como ele se comporta. Para testar, olha o que é que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a saída dos contatos dele, tanto dos contatos, esse de cima que é o 24 e 21, né? 21 é o comum, 24 é o NA. E liguei o sinaleiro. O de baixo é o 11 e o 14. Também alimentei os dois comuns aqui, ó. O 21 e o 11 eu alimentei com a fase e saí com o 24 aqui para o sinaleiro vermelho e o 14, que está logo aqui embaixo, saí para o verde, para ele indicar para mim aqui quando estiver em 220 e quando estiver em 380. Agora a gente vai fazer uma simulação na prática. Para fazer essa simulação, eu vou usar esse gerador de sistemas trifásico, certo? E vou selecionar primeiramente aqui, vou ligar o meu multímetro, porque o gerador ele tem um voltímetro aqui, só que ele mede entre fase e neutro. Eu quero medir a rede trifásica e mostrar para vocês aqui, beleza? Eu vou selecionar primeiramente a rede 220, eu vou selecionar aqui, confirmar e ele vai gerar para mim na saída 220 trifásico. 220 trifásico, vou apertar aqui para ativar a saída, 220, certo? Com isso ele acendeu, ó, observe que o falta de fase acendeu o sinaleiro vermelho. Acendeu esse sinaleiro vermelho. No multímetro aqui está medindo 220. Agora eu vou selecionar, ó, observe que a mesma alimentação está indo para o relé. Eu vou só trocar aqui, né? Eu tenho essa função aqui no gerador trifásico. Eu vou mudar para 380. Mudei para 380. Olha só, multímetro 380. O sinaleiro acendeu aqui o verde e consequentemente também no frontal do relé. Mais uma vez, eu vou voltar para 220, ó. Selecionar a função, aliás, eu vou aqui, mudei para 220, automaticamente ele acendeu o vermelho. Se eu voltar para 380, ele já reconhece automaticamente e muda para 380. Observe que no multímetro confirma aqui a tensão de saída e o LED também aceso aqui, bem como o relé do próprio frontal
do relé falta de fase. Detalhe, aqui no frontal do relé, você ainda tem a opção de se vai usar com sequência de fase ou sem a sequência de fase. Aqui eu tenho U, né, que é a tensão, mais S, que é a sequência. Então, as fases mais a sequência. Se eu selecionar aqui, eu inibo essa função da sequência de fase, beleza? Então, visto que em algumas situações você precisa dessa sequência de fase, né, para o motor não girar ao contrário, a máquina, aí você vai selecionando aqui para U mais S, beleza? Então, mais esse detalhe aí para vocês. Galera, mais uma informação para completar, né? Ele também tem esse retardo para ligar e um retardo para desligar. O que significa isso? Se você estiver usando ele numa rede 380 e essa rede diminuir a tensão para mais de 15%, ele irá contar um tempo para desligar, certo? E se a rede não restabelecer, ele desliga. Esse é o tempo de desligar. Se a rede desligar por uma subtensão, quando a rede restabelecer, ele tem um tempo para ligar. Então ele vai demorar o tempo que você ajustou aqui quando a rede estabelecer. Então, para não ficar aquela intermitência, né? Sempre que a tensão diminuir ou aumentar, ele ficar ligando e desligando. Então você evita isso ajustando aqui. A rede diminuiu mais de 15% de 380 ou 220 também. Então ele vai começar a piscar aqui, indicando que a rede chegou ao limite dele e vai desligar de acordo com esse tempo que você ajustou. A rede agora voltou ao normal, ele ainda está desligado e vai começar a contar esse tempo aqui, que você ajustou no tempo de ligar, certo? Então ele vai percorrer esse tempo que você ajustou e depois vai acionar. Lembrando que tanto serve para a rede 380 como 220. Bom, galera, se você já conhecia esse relé, comenta logo aqui abaixo para mim. Sim, embaixador, já vi esse relé, já instalei. Ou não, embaixador, não conhecia esse relé, achei bem interessante. De fato, galera, não é muito comum você encontrar esse tipo de relé por aí. Porém, na hora em que você vai montar uma máquina que ela vai atender em várias regiões do país, é interessante que você utilize esse relé devido à flexibilidade que ele tem de reconhecer a rede trifásica 220 e também a rede trifásica 380 sem precisar fazer nada. Automaticamente, como vocês viram, ele reconhece a rede e já comuta, né, um dos seus jogos de contatos de acordo com a tensão. Então, comenta logo aqui abaixo para mim. E aproveita, já compartilha com os teus amigos aí nos grupos do WhatsApp, do Telegram, espalha para toda a galera aí para eles conhecerem esse relézinho que a gente acabou de apresentar aqui. Logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho, clica nele e vem conhecer o nosso curso de comandos elétricos que tem aí transformado a vida de muitos eletricistas comuns em especialistas na área de comandos elétricos. Aqui na lateral eu vou deixar mais vídeos e você continua maratonando conosco, aprendendo com um conteúdo de qualidade, na prática e sem imitações. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!